Olá, tudo bem? Como que se faz perguntas em Libras? Em português, as perguntas a gente tem um cantado no final, né? Por que você quer viajar? Como que se faz isso? Então, no final da frase tem um cantado. E isso que indica que é uma pergunta para a pessoa que está escutando. Mas em língua de sinais, a gente utiliza a expressão facial para indicar que aquela frase é uma pergunta. E existem dois tipos de perguntas, tá? Aquelas perguntas que a resposta é um sim ou não, e as perguntas que exigem uma explicação. Nesse vídeo, vamos ver esse tipo de perguntas, as perguntas que exigem uma explicação, uma resposta mais elaborada, tá bom? Como que é essa expressão facial dessas perguntas? Ela, tu levanta o queixo, dá uma franzidinha na testa e faz um biquinho, tá? Essa expressão aqui, ó. Por exemplo, no sinal por quê, assim, ó. Pega os dois dedos e vai bater a lateral de um dedo com o outro. Por quê? Ele faz levando pergunta. Tem um biquinho, tá? Por quê? Então, toda frase, no final, tu marca a pergunta junto com a expressão facial. O outro detalhe muito importante. Em português, é comum o elemento que faz a pergunta estar no início da frase. Por que tu faz isso? Como que faz isso? Qual é a tua proposta? Tudo isso no português fica no início. Só que em língua de sinais é diferente. Tem que ficar no final. O elemento que faz a pergunta fica no final. Então a gente pode dizer que em Libras a pergunta fica no final. Sempre no final da frase. A gente daqui a pouco vai ver uns exemplos disso. Mas antes, eu gostaria de apresentar para você os advérbios interrogativos. Aí, essas palavrinhas, no nosso caso aqui, sinais, que a gente faz a pergunta que vai exigir uma explicação. Vamos conhecer alguns deles? Ó, por quê? Ó, a mão assim, tu vai usar os dois dedos, tá? Tu vai bater essa lateral do dedo com essa outra lateral do dedo, tá? Por quê? Ó, a cabeça levanta, a testa frange aqui e faz um leve biquinho. Não é batendo assim, não é assim, é na lateral dos dedos, ó. Certo? O outro é o como. Faz essa mão aqui e faz um círculo. Como? Certo? Para quê? Parecido com o como, só que o movimento vai ser aqui do pulso, tá? Como é circular. Para quê? Certo? Onde? Onde vem do sinal lugar, tá? A gente está perguntando o local. Então, o sinal de lugar é assim. E onde vai ser esse sinal de lugar com a expressão facial de pergunta. Tá certo? Ó, a mãozinha aqui, só os dedos, os outros estão fechados, ó. Aí tu faz aqui e junto. Tá bom? Quantos é a quantidade, ó. Esse é o sinal aqui de número, tá? Número. Ora, quantos, tu quer saber quantos números, a quantidade, daí. E tu abre. Ou não precisa sair daqui, tu pode perguntar na frente, ó. Como que é feito? Vai abrindo um dedo de cada vez, tá? Quanto custa? A gente está perguntando o preço, né? Esse é o sinal para dinheiro, tá? Dinheiro, tem um movimentozinho, ó. Dinheiro. E daí tu faz a expressão facial de pergunta. Tu tá perguntando qual o preço, né? O quanto de dinheiro. Aí só que tu não precisa fazer o sinal de quantos. Quanto custa? Essa expressão em português e em língua de sinais se faz assim, ó. Tá certo? Vamos repetir? Tá bom? Tem mais alguns. Vamos ver aqui.
o que e quem. Em português, a gente diferencia os dois, tá? O que é para coisas e quem para pessoas. Mas em língua de sinais é o mesmo sinal, tá? Não tem essa diferença. É assim, ó. A mãozinha, ó, o indicador e o polegar aqui, ó, o resto do fechado. Parece um biquinho, ó, e tu pergunta. Dependendo do contexto, vai perguntar se é uma pessoa ou é uma coisa. Quando você vai passar para o português, se tu estiver traduzindo, daí tu vai ter que mudar para o que e o quem. Mas em língua de sinais é o mesmo, tá? Quando. Quando é referente a tempo, né? Então, e qual? O quando e o qual, o sinal é o mesmo, tá? Só que quando, na frase, vai estar algum elemento indicando que tu quer saber o tempo, né? Quando que tu foi, qual horário, em qual semana, em qual ano. Então, na frase vai ter o tempo, mas a sinalização vai ser essa, tá? E o qual é assim. Tem uma expressão em sinais que é esse aqui, ó. É como pergunta. Tá perguntando, é esse ou é esse? É esse ou é esse? Para aquela tipo de pergunta que você às vezes pergunta assim, ó, tu prefere esse aqui ou prefere esse? Ou prefere esse ou esse? Daí tu pergunta qual deles. Aí ensinado assim, aqui. Geralmente a gente pode traduzir o significado para qual dos dois ou qual desses, dependendo do contexto da frase. Vai ficar assim, ó. Então, vamos repetir esses sinais? Vamos ver agora alguns exemplos de frases e como que a gente vai fazer elas. Lembrando que em Libras, o elemento que faz a pergunta fica no final da frase. Obrigatoriamente tem que estar lá no final, tá? Vamos ver uns exemplos aqui. A frase em português. Por que você viajou? Então, em Libras, você viajar por quê? No final da frase. Obrigatoriamente o elemento da pergunta tem que estar no final da frase. E aqui na escrita que eu faço em caixa alta para representar os sinais, eu coloquei o porquê com um tracinho, porque é um sinal só, né? Em português são duas palavras separadas, mas em Libras a gente está usando um sinal só. Por isso que eu coloco esse traço só para ajudar a lembrar. Então, você viajar. Por quê? Às vezes, tu quer fazer uma ênfase maior. Uma pergunta já tem uma ênfase, né? Por isso que o elemento da pergunta está no final da frase, que é uma ênfase. Mas às vezes tu quer enfatizar mais ainda. Em algumas frases tu consegue fazer isso. Então você deixa o elemento da pergunta, o porquê, no início, como uma cópia, mas obrigatoriamente tem que aparecer no final da frase. Ó. Por que você viajar? Por quê? Vamos ver essas duas frases de novo? Estão vendo aqui a expressão facial? Levanta um pouquinho, frange, um leve biquinho. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos. O que você fez quinta-feira? Aqui o que, né? Um detalhezinho aqui que vocês estão vendo que Libras quinta-feira veio para o começo. Quinta-feira. Você fez o quê? Em Libras a tendência também é desses elementos de pergunta, de tempo. Quinta-feira, sexta-feira, que é o dia da semana, ou semana, mês, o ano, ontem, a hora, vir no início da frase, principalmente nessas frases sozinha, isolada, aí tu coloca o tempo no começo da frase, tá? Então vamos lá. Quinta-feira, você fez o quê?
O elemento da pergunta sempre no final da frase. Ó. Daria de fazer no começo. O que quinta-feira você fez? O que? Nesse tipo de frase, esse o que no começo não fica tão bom, tá? Ele é certinho lá no final. Quinta-feira. Às vezes tu quer fazer enfatizar o que, daí tu faz até com as duas mãos juntas, tá? Bom, o sinal fazer é uma unha bate na outra, tá? Aí tu fazer. É unha batendo com unha. Tá? E o que? É as duas almofadas aqui, ó, do polegar e do indicador se unem e movimento para frente e para trás da mão. Tá? Olha aqui de ladinho para ficar mais fácil de ver. Mas tu sinaliza para frente, tá? Mas olha como que faz. Bom, mais um exemplo aqui. Com quem você estuda Libras? Em Libras vai ficar assim, ó. Você estuda Libras junto quem? Lá em português está o com, né? Uma preposição. Mas essa preposição está indicando que tem uma outra pessoa ali, né? E está junto. Geralmente o com em português, em Libras vai ficar o sinal junto. Tá? Junto. Geralmente vai fazer isso. Não que o junto seja uma proposição no Libras, mas o significado semântico de com em Libras geralmente vai dar o sinal junto. Então vai ficar assim, ó. Você estuda Libras junto quem? Bom, pergunta no final da frase. Levanta a cabeça, franze e um leve biquinho. Mais um exemplo. Qual comida você gosta? Você gosta comida qual? Gosta comida qual? Você gostar, comer. Esse é facinho. A pergunta vem pro final, tá? E essa aqui é uma frase que é um pouquinho mais complexa. A gente no curso não vai ver frases tão complexas assim. Mas eu queria dar um exemplo do qual dos dois, né? Em português assim, ó. De qual você gosta? De arroz com feijão ou de macarrão com molho de tomate? Então, temos duas coisas. Temos o arroz com feijão e temos um macarrão com molho de tomate. E a gente está perguntando qual que a pessoa gosta, se é desse ou se é desse. Tá? Vamos ver como que dá de sinalizar isso. Arroz, feijão, ou feijão assim, tá? Eu sou acostumado a fazer com o de cima, muita gente faz com o de baixo. Ou macarrão com vermelho molho. Qual dos dois? Agora deu de entender esse sinal, né? Se é esse ou se é aquele. Ó. E o ou, tu pode sinalizar esse ou, u aqui, mas o importante é esse movimento daqui para cá. Então vamos de novo. Ó. Você gosta arroz, feijão ou macarrão com vermelho molho, né? Qual dos dois? Tá certo? Vamos ver de novo. E o elemento da pergunta, qual dos dois fica no final da frase. Com isso, a gente encerra, tá, os exemplos. Eu espero que você tenha aprendido como que se faz perguntas em língua de sinais, principalmente essas perguntas que exigem uma resposta, né? E nas próximas páginas você encontra alguns exercícios para treinar. Em breve você vai aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Tem a aula ainda sobre como fazer perguntas que tem a resposta do tipo sim ou não. Até breve e um bom estudo!